Tá, gente? O importante é vocês entenderem esse parágrafo primeiro aí da base de cálculo, e agora nós vamos ver algumas peculiaridades, vamos entender efetivamente o que é a base de cálculo do ICMS. Beleza? Quero minha canetinha aqui. E vamos lá. Vamos lá. Para o que está expresso no inciso 1 do artigo 13 da Lei Complementar 87, que diz que na saída da mercadoria prevista nos incisos 1, 13 e 5 do artigo 12, o valor da operação. E ele fala, mas eu nem lembro mais o que é isso. Sim, por isso que eu arrumei para vocês aqui. Olha lá. Da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, um momento, quando ocorre o fato gerador, na saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém em geral ou em depósito fechado no estado do transmitente e da transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que a represente quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. Então, nesse caso, nesses três casos de ocorrência do que? Do fato gerador, do fato gerador e do fato gerador, porque aqui é o momento, né? É o momento em que ocorre. Lembram que a gente estudou o artigo 12, no momento da ocorrência do fato gerador? Quando ocorre o fato gerador aqui, a base de cálculo vai ser o valor da operação. Então a regra geral aqui é o valor da operação vezes a alíquota. Regra geral, a gente vai achar o valor do ICMS. Beleza? Então nós vamos ver todas as peculiaridades ali que são expressas dentro dessas situações. Vamos fazer um desenho para vocês de todas elas. Primeiro desenho, olha ali, ó. Saída da mercadoria, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, valor da operação R$1.000. A regra geral é que a base de cálculo, se não houver mais nenhuma peculiaridade, vai ser R$1.000, ou seja, o valor da operação. Então a base aqui é o valor da operação. Mas tem peculiaridade? Tem. A gente vai ter que incluir aí valor de seguro, em alguns casos valor de frete, valor de desconto condicional. Sim, tem que incluir, como a gente viu ali. A base de cálculo ela abrange tudo, regra geral, tá? Mas se a gente não falar em mais nada, é o valor da operação, é a base de cálculo. Nesta operaçãozinha aqui, ó, desde Canoas Limitada, vendeu mercadoria para Diego Mané. E se desde Canoas tivesse vendido mercadoria lá, vendido não vai vender, né? Mandado mercadoria para Daisy de Canoas, que está localizada filial, regra geral vai ser o valor da operação. E aí nós vamos ver qual é o valor da operação nessa situação aqui, mas a regra geral é que é o valor da operação. Tá bom, gente? Beleza? Segunda hipótese. Armazém geral, que está localizado no estado do Rio Grande do Sul, promove a saída de mercadoria para Diego Mané Limitado. O valor é R$1.000. Qual é a base de cálculo? Base de cálculo é igual a R$1.000. Está depositada a mercadoria aqui, R$1.000, depositada a mercadoria, que é a titularidade de quem? É a titularidade da Daisy de Canoas, que é depositado no armazém geral. Quando sai do armazém geral para o Diego Mané, ocorre o fato gerador, ocorre. Qual é o local? Opa, Daisy, né? É Daisy o local, mas sai aqui o fato gerador, ocorre. Qual é o valor da operação? R$1.000. Qual é a base de cálculo? R$1.000. É muito simples assim? É muito simples. E naquela última hipótese que está lá expressa, é aquela ideia lá, que desde Canoas vende para Diego Mané R$1.000. Martim Pianista compra de Diego Mané e pega lá em Desde Canoas. Não tenha transitado, mesmo que não tenha transitado a mercadoria por Diego Mané, o valor da operação foi R$1.000. O valor da base de cálculo aqui é R$1.000. Ó, anota bem, tá? Só para deixar bem claro aqui para vocês. O valor da operação de R$1.000 é o valor da venda que Diego Mané fez para Martim Pianista. Vamos pensar que Daisy de Canoas vendeu essa mercadoria para Diego Mané por R$500. 500 dinheiros. Aqui nós temos um fato gerador, né, que é R$500, e o valor da operação
é R$500, então a base de cálculo dessa operação é R$500. Nós temos uma operação com base de cálculo de R$500. Outra operação de R$1.000, a venda de Diego Mané para Martim Pianista, da mercadoria que ficou lá em Desde, que Martim vai ele buscar lá em Desde Canoas por R$1.000. Aí aqui a base de cálculo é R$1.000. São duas operações aqui que, regra geral, nós temos que ter, né? Mercadoria que não transitou por Diego Mané. Vamos voltar lá para tu ver, olha que legal. Da transmissão de propriedade de mercadoria, quando a mercadoria não tiver transitada pelo estabelecimento transmitente. Vamos voltar lá para tu entender com calma. Aqui, quem é o estabelecimento que transmite? É Diego Mané, porque ele comprou anteriormente Desde Canoas. Tá bom? Então, o valor da operação de R$1.000 é entre Diego Mané e Martim Pianista. E aí a base de cálculo é R$1.000. Antes disso, aconteceu uma compra de Diego Mané das mercadorias de Desde de Canoas por R$500. Quando aconteceu isso, base de cálculo R$500. Tranquilamente. São duas ideias aqui. Entenderam? Regra geral, duas ideias a gente precisa para entender essa operação triangular aí. A gente precisa entender que houve uma compra anterior, porque o Diego Mané comprou de Desde Canoas, só que deixou a mercadoria lá. E aí quando ele vendeu para Martim Pianista, ele está fazendo uma operação de circulação de mercadoria sem ter botado a mercadoria lá no seu estabelecimento. E aí a base de cálculo é o valor da operação que ocorre entre, e eu fico apontando a tela, né, como se vocês pudessem ver, a operação entre Diego Mané e Martim Pianista. É esta operação aqui que tem base de cálculo de R$1.000. Tá bom? Tranquilo? Não é complicado, né? É bem tranquilo de fazer, bem sem estresse. Vamos fazer uma questãozinha. Temos duas questõezinhas para fazer, uma mais simples e outra um pouquinho mais complicada. Vamos fazer a questão mais simples aqui para nós. Ele quer saber qual o valor incidente de ICMS nas operações acima. Então nós temos 4 operações e nós temos que entender o que é que estão acontecendo em cada uma dessas operações. A hipótese 1 diz o seguinte: a empresa Desde de Canoas envia mercadorias no valor de R$2.000 para armazém geral localizado no estado do Rio Grande do Sul. Vamos desenhar. Operação 1. Operação 1, empresa Desde de Canoas, envia mercadorias para um armazém geral, que está localizado no RS, Desde Canoas está localizado no RS, e envia lá R$1.000 de mercadorias. Essa é a operação 1, né? É isso aí. Não, R$2.000. Ô, mané. R$2.000. Nossa senhora, vai fazer diferença? Não vai fazer diferença, porque nesse caso aqui não ocorre o fato gerador. Não há fato gerador, envio de mercadoria para armazém geral para depósito fechado. Então aqui, se não há fato gerador, não há ICMS. Não há ICMS devido na operação 1. Operação 2. Empresa Desde Canoas vende mercadorias para Martim Limitado no valor de R$1.000, as quais são retiradas na empresa Desde de Canoas. Então, operação 2. Desde de Canoas vende mercadorias para Martim. Qual é o valor? R$1.000. R$1.000. Desde Canoas está no RS, Martins está no RS. R$1.000. R$1.000. Aqui incide ICMS e é uma operação interna com alíquota, regra geral, que ele disse lá no final. Ó, operação interna 18%, operação interestadual 12%. Então interna 18%. Desde vendeu para Martim, as quais serão retiradas na empresa. Se ele não disse aqui que é em outro estado, a gente pressupõe que é uma operação interna, tá? Se fosse uma operação interestadual, ele diria que esta empresa está localizada no outro estado. Quando não diz, a gente pressupõe que é uma operação interna. Operação interna 18%. Item 3.
empresa Daisy de Canoas vende ainda mercadorias para Guri Limitada no valor de 3 mil, as quais serão retiradas em armazém geral do estado. 3 mil reais. Vamos lá. Daisy de Canoas está no RS. Vai ter que mandar mercadorias para um armazém geral, e aqui o armazém geral vai vender para o Guri 3 mil reais. É isso que vai acontecer. Essa é a operação aqui, não tem fato gerador, não ocorre, que é para armazém geral. Quando sai do armazém geral, tem fato gerador, Daisy é responsável, aqui incide sim, incide ICMS. Operação interna 18%. Qual é? Vamos finalizar, vamos ver tudo. E a última empresa Daisy Canoas envia mercadorias no valor de R$1.000 para armazém geral, localizado no estado do Rio Grande do Sul. A operação 4. A operação 4. Opa, volta lá, velho. Operação 4. Operação 4. Daisy de Canoas, que está no estado do RS, envia mercadorias, R$1.000, né? Para armazém geral. Aqui não tem fato gerador, não há fato gerador do ICMS. Então nós temos duas operações com incidência do ICMS, duas operações internas. Qual é a base de cálculo desta operação 2? É o valor da operação, R$1.000. Qual é a base de cálculo dessa operação 3? R$3.000. Saída de armazém geral, saída aqui da empresa Daisy de Canoas, 18%. Nós temos 180 dinheiros na operação 2, e na operação 3 nós temos 540 dinheiros, né? 540, 3 mil vezes 18%, 10% seria 300, 8% é 240, né? 8 vezes 3, 8 vezes 3, 24, 540 mais 180, somando tudo isso aqui, nós temos 12 aqui, vai 720 dinheiros de ICMS devido nestas operações aqui de Daisy de Canoas. Temos gabarito? Temos 720. B, a alternativa B, todas as alíquotas foram de 18%. Nós tivemos ICMS na operação 3 e na operação 2. Aqui não tem ICMS e aqui não tem ICMS, não temos base de cálculo, não temos efetivo destaque aí de imposto. Que beleza, né? Que barbada, que tranquilidade. Vamos fazer uma questão que é um pouquinho mais chata que essa, em face da ideia da delimitação das bases de cálculo, tá bom? Questão 19 diz o seguinte: Daisy de Canoas, empresa de Canoas, vende mercadorias para a empresa Diego Mané, contribuinte do ICMS, localizado também em Canoas. Então as duas estão em Canoas, ó. Canoas e Canoas. É uma operação dentro do município, incide ICMS, é óbvio que incide ICMS. Valor das mercadorias, R$2.400. Vamos desenhar isso aqui. Ah, não tem para desenhar, não tem para o Diego desenhar. Vou desenhar aqui. Vamos desenhar. Vamos desenhar. Empresa Daisy vende mercadorias para a empresa Diego. O valor da operação R$2.400. Beleza? Beleza. Daisy de Canoas propõe um desconto de 10% caso o pagamento seja realizado em 10 dias. Esse desconto é um desconto... vem comigo. É um desconto condicional. Desconto condicional pode diminuir da base de cálculo? Não. Então, nesse caso, não faz diferença se Diego Mané pagar ou não pagar 10 dias antes do vencimento. É um desconto condicional. Os únicos descontos que são abatidos da base de cálculo, que não integra, são descontos incondicionais.
Se o desconto fosse dado no momento, olha, tu vai pagar, vamos fechar o negócio, vamos, então já vou te dar um desconto de 30%. Esse desconto, que é incondicional não integra a base de cálculo, mas aqui é um desconto condicional. Daisy cobra de Diego R$200 de seguro. Seguro inclui a base de cálculo? Seguro inclui? Inclui sim na base de cálculo, então eu tenho mais R$200 de seguro aqui para compor a base de cálculo da minha operação. Daisy faz a venda CIF, contrata a empresa Martim Pianista para fazer o transporte e cobra de Diego R$100 de frete. Cobrou o frete lá do adquirente, então se cobrou o frete do cara, inclui na base de cálculo, não tem saída. Ah, mas e o ICMS do frete? Calma. O valor do frete da região não excede o valor de R$100. A alíquota interna é de 17%, interestadual de 12%, a alíquota do frete é de 12%. Qual o valor do ICMS destacado? Primeira coisa que nós temos que saber aqui é a base de cálculo. A base de cálculo, regra geral, 2.400, valor da operação das mercadorias, mais valor do seguro cobrado, mais valor do frete cobrado. Então o valor da base de cálculo, R$2.700. R$2.700. Ah, mas e o valor do frete aqui, professor? Não vai ingressar no ICMS? Olha só, o transporte de qualquer forma é intramunicipal, não tem ICMS. Aqui o que acontece é que vai aumentar a base de cálculo porque é cobrado lá do adquirente. Então a base de cálculo aqui é R$2.700, nós temos uma operação interna, R$2.700, nós temos que multiplicar lá por 17%, regra geral, tá? Nós estamos ainda nas situações normais e os concursos geralmente eles te cobram assim. Nós vamos ver situações especiais onde a gente tem que incluir o ICMS por dentro da base de cálculo, tá? Mas nós vamos ver isso com calma. Até o presente momento nós temos lá o valor da operação, todas aquelas outras inclusões que tem que se dar na base de cálculo do ICMS e aplicar aí a alíquota específica para esse caso, 17%, que vai dar para nós aí um valor de R$459, aplicando a alíquota de 17% no valor da base de cálculo de R$2.700. 459 é o valor do ICMS destacado. Tu tinha que saber aqui que ia incluir o seguro, os 10% não ia fazer qualquer diferença, e tu ia ter que incluir os R$100, independentemente das outras operações, independentemente do que estava dito lá. Por quê? Porque não tem ICMS no frete aqui, porque é uma operação intramunicipal. Tranquilo, galera? Que beleza, né? Vamos então continuar. Vamos continuar para uma nova situação que está lá expressa na legislação. É que o que a gente vai fazer quando não existir valor da operação numa operação de circulação de mercadorias. Não tem valor da operação. Eu não sei qual é o valor da operação. Não existe valor da operação. O que eu faço? E aí nós temos que ter muito claro aí o que é que vai acontecer agora. O artigo 15 da Lei Complementar diz o seguinte: na falta do valor a que se referem os incisos 1 e 8 do artigo 13, a base de cálculo do imposto é... Vamos tentar explicar isso aqui para vocês com calma. Olha só. O preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação, ou, na sua falta, no mercado atacadista regional. Isso tendo em conta caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia. Então nós estamos aqui falando de operações que são operações base, operações primárias lá. O cara é produtor, ele produz, ele extrai do solo, ele gera energia. Quando não tem valor de operação, aí o valor da operação vai ser o preço corrente da mercadoria. Aonde? No mercado atacadista do local da operação. Se não tiver esse valor de mercadoria ou similar no local atacadista, no mercado atacadista,
é no mercado atacadista regional. Se não tiver no mercado atacadista do local, é o valor do mercado atacadista regional. Ou seja, a legislação ela traz todas as possibilidades aí para a fiscalização também se cercar de valores plausíveis aí da base de cálculo das determinadas operações. Quando a gente está falando de remetente industrial, olha ali, se é o remetente é industrial e não temos valor da operação, é o preço FOB à vista, preço Free On Board à vista. E caso o estabelecimento remetente seja comerciante, é o preço FOB, estabelecimento comercial à vista, na venda a outros comerciantes ou a industriais. Então, se o remetente for comerciante, é o preço FOB, estabelecimento comercial à vista. Se o remetente for industrial, é o preço FOB, estabelecimento industrial à vista. Mas nós temos outras regrinhas aí de aplicação destas normas do artigo 15, que estão lá no seu parágrafo 1º. E ele diz o seguinte, para aplicação dos incisos 2 e 3, quando a gente trata de indústria e de comércio mandando remetente de mercadoria sem valor de operação para a gente organizar e para a gente delimitar qual é a base de cálculo de incidência do ICMS. Nesse caso, a gente tem que adotar sucessivamente, olha ali, o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente. O preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento na operação mais recente. Então, a regra geral vai ser esse, porque é uma adoção sucessiva. Caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação ou, na falta deste, no mercado atacadista regional. E, por fim, no parágrafo 2º, diz o seguinte: na hipótese do inciso 3º do caput, quando é um remetente comerciante, se o estabelecimento remetente não efetue vendas a outros comerciantes ou industriais, ou em qualquer caso, se não houver mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a 75% do preço de venda corrente no varejo. E aí tu tem que entender isso, e eu aí desenhei isso para vocês entenderem isso da melhor forma, porque realmente é uma coisa complicada. Isso é cobrado em questões... eu não vi ainda questões onde o pessoal traz essas possibilidades aí para a gente delimitar a base de cálculo para depois fazer o cálculo de ICMS. 99% das questões, o que acontece no caso, 99% das questões, o que acontece é se trazer o valor da operação e não ter o valor da operação. Quando eles querem cobrar o artigo 15, eles cobram literalidades. Então nós teríamos que saber a literalidade, dos incisos do artigo 15 dos seus 2 parágrafos, tá? Para poder resolver questões. Não vejo questões que trazem histórias para a gente fazer cálculo de ICMS tendo que adotar a base de cálculo na inexistência de valor de operação. Quando a gente quer cobrar artigo 15 é literalidade, tá? De qualquer forma, eu fiz um desenho para vocês aí, para vocês verem aí como é que é a parada. Caso seja produtor, extrator ou gerador, inclusive, de energia elétrica, o preço corrente, o que a gente adota é o preço corrente ou similar no mercado atacadista do local da operação, se não existir valor da operação. Se não houver isso, o preço corrente no mercado atacadista regional, sendo produtor, extrator ou gerador. Isso sempre, né, gente, no caso de não há valor da operação. Se não há valor da operação e o remetente é produtor, extrator ou gerador, quem remete essa mercadoria é produtor, extrator ou gerador, o preço que a gente adota é o corrente ou similar no mercado atacadista do local da operação. Se não tiver isso aqui, na ausência disso também, aqui, é o preço corrente no mercado atacadista regional. Tá? Então essa é a lâmina aqui que tu tem que guardar efetivamente para matar essa charada da matéria. Caso seja industrial, quem é industrial aqui? O remetente, né? Que remetente. Caso seja um industrial remetente e não há valor da operação.
Não há valor da operação para a gente delimitar com base de cálculo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é adotar o preço free on board industrial à vista na operação mais recente. Preço free on board industrial à vista na operação mais recente. Caso não tenha isso, preço corrente da mercadoria ou similar no mercado atacadista do local da operação. Caso não tenha esse também, preço corrente da mercadoria ou similar no mercado atacadista regional. Beleza? E caso o remetente seja do comércio, e não exista valor, e não há valor da operação, no caso, não há valor da operação, o preço free on board comercial à vista em vendas a outros comerciantes ou industriais na operação mais recente. A gente pega lá a operação mais recente do cara com esta mesma mercadoria, regra geral, preço FOB free on board à vista a outros comerciantes ou industriais na operação mais recente e adota isso como sendo a base de cálculo. Caso não tenha, o preço corrente da mercadoria ou similar no mercado atacadista, primeiro, do local da operação. Segundo, no mercado atacadista regional. No mercado atacadista regional. Se não tiver nada disso, aí 75% do preço de venda corrente no varejo. Tá? O que nós temos que saber disso, para a gente finalizar aqui o bloco? Nós temos que saber o que eu já falei para vocês. É literalidade nesse caso. É muito difícil, é uma questão onde a gente tem que atribuir esse valor à base de cálculo. Quando eles querem fazer questão de cálculo, eles vão te dar o valor da operação e aí nós vamos ter que incluir lá uma que outra coisa na base de cálculo, tirar coisas da base de cálculo, mas ele vai te dar um valor de operação. Ele não vai te trazer todas essas informações para a gente aí dali partir para o valor da base de cálculo. Quando ele quer cobrar esse artigo 15, ele cobra literalidade, aí tu tem que saber o que é, como é que isso se dá na forma da lei. Beleza? Tranquilo? Então vamos finalizar aqui, falta pouquinho tempo, o pessoal está me dizendo que está acabando. Vamos finalizar, daqui a pouquinho a gente volta, continuando aí na questão da base de cálculo.